Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal, da nossa playlist de cálculos, beleza? A gente vai começar agora um conceito novo, que é o conceito de derivadas. Então eu resolvi dividir essa aula em duas partes para ficar mais fácil o entendimento. A gente vai aprender na primeira parte o conceito básico de derivadas e lá na segunda parte a gente vai aprofundar um pouquinho, porque tem uma diferença quando é soma, subtração e quando é multiplicação e divisão. A gente vai ver exatamente como é essa diferença, a gente vai fazer exercícios também, então não esquece não, tem a parte 1 e tem a parte 2. Então, antes de assistirmos a parte 1, não esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Então, se inscreva no nosso canal que você vai ajudar muito a gente, tá bom? Vamos lá, vamos aprender o que é derivada. Antes de começar os nossos cálculos, vamos para uma definição, né? A gente fala tanto de derivadas. O que se trata de derivadas? Pessoal, isso aqui é um resumo da definição. Estou resumindo para passar isso de uma forma bem simples. Por exemplo, eu tenho um plano cartesiano, tenho o x e tenho o y. A gente está acostumado com o plano cartesiano já. E dentro do plano cartesiano eu tenho uma função, supondo fosse essa curva aqui. Essa é a minha função. Então, quando a gente pede para encontrar o limite e tudo mais, de um ponto até outro ponto, são o ponto nessas funções que a gente pede, né? Exatamente nesses pontos. Por exemplo, um ponto aqui, exatamente isso que a gente faz. Existe uma reta chamada reta secante. O que é uma reta secante? A reta secante é quando ela cruza a função em dois pontos. Então, cruzou em dois pontos, é uma reta secante. Note que esse ponto e esse ponto. O meu objetivo aqui é ter apenas um ponto. Só que eu não posso mudar essa reta. Eu posso mover ela, como se fosse fazer um ângulo. Por exemplo, eu vou movendo aqui, ó. Note que meus pontos vão se aproximando. E mais um. Note que os pontos estão se aproximando. Eu vou fazendo sucessivas retas secantes até ter apenas um ponto de contato com a minha função, supondo que essa reta em vermelho tivesse apenas um ponto em contato, que é esse ponto aqui. Então, reta secante é o que cruza a função em dois pontos. Quando cruza em um ponto apenas, é chamado de reta tangente. Tá bom? Então, essa reta em vermelho, cruzando apenas um ponto aqui, supondo, né, pessoal, ignorando essa parte aqui, vamos ignorar isso aqui de cima, cruzou apenas em um ponto, é uma reta tangente. Então, o que é derivadas? É justamente o ângulo da reta secante até a reta tangente, né? É justamente a mudança aqui da reta secante até virar uma reta tangente. Tá? Então, reta tangente cruza apenas em um ponto e reta secante cruza em dois pontos. Então, eu fiz aqui sucessivas retas secantes de forma a cruzar apenas um ponto, né? Ou seja, virar uma reta tangente. Então, esse é o conceito de derivadas. Porém, na vida real, ou melhor, nas provas, não tem nada a ver com isso, tá? Então, a gente vai aprender exatamente como faz os cálculos das derivadas. Pessoal, derivada é muito fácil. E vocês irão ver agora que realmente é muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o x ao cubo. Fazer derivada é pegar o expoente, jogar na frente multiplicando e deixar o antecessor no expoente. Não entendi, Alexandre. Por exemplo, 3 vem para frente multiplicando aqui o x. Então, vai ficar 3 vezes x. E no lugar do 3 fica o antecessor. Sempre a gente faz 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Logo, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E a derivada da derivada? A derivada da derivada de x ao cubo é a mesma coisa que eu aplicar a derivada na derivada. Não entendi. 3x ao quadrado é a derivada de x ao cubo. Logo, se eu aplicar a derivada aqui, eu vou ter a derivada da derivada de x ao cubo. Por exemplo, vamos simplificar aqui, ó. Derivada de x ao cubo é igual a 3x ao quadrado. Derivada da derivada de x ao cubo, note que eu botei dois tracinhos agora, justamente para mostrar que é a segunda derivada.
Como que eu aplico a derivada em 3x ao quadrado? Eu pego 3x ao quadrado. Pessoal, derivada é só pegar o expoente e multiplicar aqui na frente, deixando o antecessor. Por exemplo, aqui vai ficar 2 vezes 3 e vai ficar um antecessor de 2 aqui em cima. Quem é o antecessor de 2? É 1, porque é 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Logo, isso aqui vai me dar 2 vezes 3, 6. 6x elevado a 1. No caso, não preciso botar elevado a 1, né, pessoal? Quando está assim, é porque está elevado a 1. Então, a derivada da derivada de x ao cubo é 6x. Esse é o conceito de derivada, né? A derivada tem um símbolo de d por dx, isso aqui é apenas simbólico, tá? E o dzão, você pode encontrar também um dzão, pessoal, com um x embaixo. Isso também é um símbolo de derivada. Mas o que a gente mais usa é o f tracinho de x, né? Esse tracinho significa a primeira derivada. 2 tracinhos significa a segunda derivada. Então, pessoal, derivada é o ato de pegar o expoente e multiplicar aqui na frente, deixando o antecessor. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 2 vezes x. Que é o antecessor de 4? 4 menos 1, que é 3. Então, isso é derivada. O que acontece é que o x está sempre no local impróprio. O x está embaixo, muitas das vezes. O x está em raiz quadrada, muitas das vezes, ou raiz de qualquer outra ordem. O x está elevado a uma fração. Então, isso é o que acontece. Então, derivada é pegar o expoente e multiplicar com quem está na frente. Eu quero que vocês prestem atenção que 2x elevado a menos 3. Pessoal, derivada é pegar isso aqui e multiplicar na frente. Beleza. Menos 3 vezes 2x. Só que o antecessor de menos 3 não é menos 2, tá bom? Isso aqui é um número negativo. O antecessor dele é o menos 4. Se você tiver alguma dúvida, é só você sempre subtrair com menos 1. Menos 3 menos 1 vai me dar menos 4. Então, fica muito atento com isso. Vamos para um exercíciozinho? A gente já fez o primeiro, né, que foi o x ao cubo. Como é que eu faço a derivada de x ao cubo? O 3 está aqui, né? Ele vem para cá multiplicando o x e vai ficar quem aqui? O antecessor. Quem é o antecessor? O 2. Então, a derivada de x ao cubo é a mesma coisa que 3x ao quadrado. Nós temos outro exemplo também, ó, quando é x ao quadrado. Note quando é x ao quadrado, o 2 vem para frente multiplicando o x, aqui como se tivesse um zinho, né? Então, vai ficar 2x. E o antecessor de 2 é 2 menos 1, que é 1. Logo, a derivada de x ao quadrado é 2x. E temos também o 3x ao cubo, né? A gente pega o 3 que está aqui no expoente e vem multiplicando aqui quem está na frente. Aqui ficou 3 vezes 3. Esse 3 ele veio do expoente, tá, pessoal? Ele está multiplicando aqui com o 3 que estava na frente mesmo. E no lugar dele ficou o antecessor, 3 menos 1. 3 menos 1 é o quê? É 2. Logo, 3 vezes 3, 9. Vai ficar 9x ao quadrado. Note que eu posso aplicar a derivada em 9x ao quadrado também. Então, qual é a derivada de 9x ao quadrado? Eu pego o 2 vem multiplicando aqui o 9, está aqui, ó, 2 multiplicando o 9. E no lugar do 2 fica o antecessor, que é 2 menos 1. 2 menos 1 é igual a 1. Então, aqui ficou 2 vezes 9, 18. Ficou 18x elevado a 1, ou 18x. Não preciso botar esse 1zinho. Esse 1zinho está em todas, então não preciso botá-lo. Note que a derivada de 3x ao cubo é 9x ao quadrado. E a derivada da derivada de 3x ao cubo é 18x. Tá, Alexandre, e quando o x for elevado a 1? Por exemplo, eu tenho aqui 3x elevado a 1. Como que fica? Então, derivada é só pegar o expoente e vir multiplicando. Mas isso aqui também pode acontecer. Então, não esqueça. Ó, o 1 vem aqui multiplicando. Isso é aplicar a derivada. 1 vezes 3. No lugar do 1 vai ficar um antecessor, que é 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, meu x ficou elevado a 0. 1 vezes 3, pessoal, é 3. X elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. E o x também não é diferente, tá bom? Então, 3 elevado a 0 também é 1, só para a gente saber. Aqui não é o caso. 4 elevado a 0 é 1.
x elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 1 vezes 3, 3, vezes x elevado a 0. X elevado a 0 é 1. 3 vezes 1, 3. Então, a derivada de 3x é 3. Beleza, está aqui embaixo. Note que aqui está o 1 veio multiplicando 3, ó. O 1 está multiplicando 3, ficou o x elevado a 0. Essa multiplicação de 1 vezes 3 deu 3 vezes x elevado a 0. Como todo número elevado a 0 é 1, então ficou 3 vezes 1, que deu 3. Todo número elevado a 0 é 1. Isso vale também para o x. Tá bom, pessoal? Aí surgiu a dúvida, né? E a derivada de um número? Pessoal, a derivada de um número, aqui, por exemplo, do número 3, é 0. A derivada de qualquer número é 0. Então, por exemplo, a derivada de menos 3 é 0. Então, é simples, é só você gravar. A derivada de qualquer número é 0. Então, nós temos aqui, por exemplo, a derivada de 4 é 0 e a derivada de 1568 é 0. Isso quer dizer que a derivada de uma constante é sempre 0. Constante é qualquer número fixo, né? Que não é variável, que não é x, que não é y, é o número em si. Tá, Alexandre, e se eu ver uma fração com 2 embaixo? Uma fração de números, isso aqui me resulta um número. No caso, eu sei que é 1, né? Mas me resulta um número. Ou seja, uma constante. É 0. Show de bola. Mas o que acontece muito em frações é ter o x embaixo. Por exemplo, 2 dividido por x. Como é que fica isso aqui? Note que derivada é pegar o expoente e jogar para frente, multiplicando, né? Só que, como eu disse antes, o x sempre fica no lugar impróprio. Pessoal, quando o x está numa fração, no denominador, a gente pode subir ele. Então, aqui, por exemplo, é 2, 2, sobe o x, 2x. Aqui está dividindo, ele sobe sempre, multiplicando. Só que o seu expoente, aqui é 1, né, pessoal? Quando não tem nada, é porque é 1. O seu expoente, ele troca de sinal, ele fica negativo. Aqui eu já posso aplicar a minha derivada. Menos 1 vem para frente multiplicando. Vai ficar menos 1 vezes 2x. Aqui vai ficar o antecessor de menos 1. Menos 1 menos 1 é menos 2. Então, eu sei que o antecessor de menos 1 é menos 2. Logo, isso aqui vai ficar menos 2x elevado a menos 2. Essa é a minha derivada. Só que esse x aqui com expoente negativo é feio que dói. Tá bom? Então, eu posso descer de novo esse x. Note que eu posso brincar, né? Subo ele e desço ele. Se quando eu subo ele, eu troco o sinal, quando eu desço é a mesma coisa. Então, aqui vai ficar menos 2 dividido x elevado a 2. Só troquei o sinal do expoente. Ah, Alexandre, então quer dizer que fosse 2 dividido por x à quarta ordem, aqui, o expoente sendo 4. Eu posso subir esse x elevado a 4? Pode, deve. Então, ficou 2 vezes x elevado a menos 4, pois seu expoente fica negativo. Logo, eu jogo esse menos 4 para frente, multiplicando esse 2. Logo, eu vou ter que é menos 4 vezes 2. Isso tudo vezes x, né? Quem é o antecessor de menos 4? Menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1 é menos 5. Então, aqui eu já tenho a minha equaçãozinha. Menos 4 vezes 2, menos 8, x elevado a menos 5. Só que esse x elevado a um expoente negativo é feio que dói. Então, você desce ele para o denominador. Logo, eu tenho que vai ser menos 8 dividido por x elevado a 5. Agora, o meu expoente está positivo. Por quê? Porque eu joguei ele para o denominador. Essa é a regrinha de quando o x está embaixo, no denominador. Note aqui, por exemplo, que eu tenho 2 dividido por x. Eu subo esse x. Quando não tem nada, é porque tem um umzinho. Então, esse umzinho vai ficar negativo lá em cima. Ó, está aqui em cima. Logo, eu pego esse menos umzinho, multiplico por 2. Menos 1 vezes 2. E deixo o antecessor. Menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 é menos 2. Logo, eu tenho que é menos 2x elevado a menos 2. Como eu disse, isso aqui é feio demais, pessoal. Você pode trocar o sinal desse expoente. É só jogar ele para o denominador. Logo, eu tenho que é menos 2 dividido por x ao quadrado. Note que agora ele está positivo. Temos outro exemplo aqui, ó, 3 dividido por x elevado a 5. Eu subo esse x elevado a 5 para o numerador.
multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes x elevado a menos 5. Por quê? Porque quando eu subo, esse 5 fica negativo, tá bom? Essa é a condição de subir o x. Agora, eu posso aplicar a derivada. Então, o menos 5 vem para frente multiplicando. Está aqui, ó, menos 5 vezes 3, deixando o seu antecessor, que é o menos 6. Ah, não sei, Alexandre, fazer o antecessor. Subtraia por 1. Menos 5 menos 1, menos 6. Logo, isso aqui vai me dar menos 15x elevado a menos 6. Como eu disse, esse x elevado a um expoente negativo é muito feio. Você pode jogar ele no denominador. Quando você joga ele no denominador, automaticamente ele vira positivo. Logo, eu tenho que o meu resultado é menos 15 dividido por x elevado à sexta ordem. Certinho, então a gente aprendeu o conceito de constante e de frações quando tem um x embaixo. Tá, mas acontece de ter uma raiz quadrada ou uma raiz de qualquer ordem. Como eu faço? Por exemplo, raiz de x. Pessoal, eu posso tirar esse x dessa raiz. Como a gente faz isso? Ó, o x está fora da raiz e eu vejo, a gente aprendeu isso no ensino fundamental. Aqui tem um sol, né? E a gente sabe que aqui é raiz quadrada. Então, aqui tem um 2 escondido. E a gente sabe que todo número é elevado a 1. Então, o x também é elevado a 1, quando não tem nada. Eu pego quem está na sombra, que é 1, e jogo ele numa fração, no sol. Ou seja, ele fica aqui em cima. E pego o 2 que está no sol e jogo ele na sombra. Então, fica aqui, dessa maneira. Então, aqui eu tenho que é 1 meio. Note que aqui eu já posso aplicar a derivada no x, se eu quiser. É só pegar o 1 meio, botar aqui multiplicando o x, e no lugar do 1 meio eu vou deixar o antecessor. Aqui não tem como você encontrar um antecessor de cabeça, a não sei se você está acostumado a fazer esses cálculos. Porém, você vai deixar que é 1 meio menos 1. Isso aqui é um MMC, que vai dar 2. 2 por 2, 1 vezes 1. 1, 2 por 1, que aqui tem 1 embaixo. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui vai me dar menos 1 por 2. O antecessor de 1 meio é menos 1 meio. Então, aqui vai ficar 1 meio vezes x elevado a menos 1 meio. Note que a gente caiu na mesma regrinha, o expoente negativo. Eu posso deixar esse expoente positivo, é só eu jogar ele na fração. Como que vai ficar aqui, pessoal? Ó, 1 está no numerador, o 2 está embaixo, então não vai mudar nada. Quem vai mudar é só o x. O x menos o meio vem para baixo. X, 1 meio. Só que ele vem para baixo positivo. Tá bonito, né? Então, aqui está a minha resposta. Note ainda que como eu posso botar uma raiz em forma de um expoente com fração, eu posso fazer o contrário. Olha que bacana. Eu tenho que é 1, 2, não mudou nada. Aqui é x, então eu deixo o x dentro de uma raiz. Quem está na sombra vai para o sol, então aqui fica no sol. E quem está no sol, que é o 1, vai para a sombra, fica aqui em cima do x. Então, essa é a minha resposta mais bonita. Então, pessoal, esse é o conceito de raiz. Vamos fazer de novo para a gente não se perder. Por exemplo, raiz de quinta ordem, né, de x elevado a 3, ou seja, x ao cubo. Primeira coisa que eu faço é transformar isso em um expoente. O x não muda, o x continua. Pessoal, isso vale para números também, tá? Só que a gente não usa números aqui em derivadas, não desse jeito. Até porque se tivesse um número aqui, seria uma constante, isso tudo seria zero, né? Porque isso aqui me dá um resultado de um número. Só que desse jeito, com o x, isso aqui não me dá um número, me dá outra variável, que é o x elevado a expoente. Então, vamos lá. O x eu repeti, beleza. Quem está na sombra, ó, o 3 está na sombra, né? Tem um sol aqui e o 3 está na sombra. Ele vai ficar em cima da fração, pegando o sol. Quem está no sol, que é o 5 aqui, pegando o sol em cima, vai para a sombra, vai ficar aqui embaixo, na sombra do 3. Então, aqui eu já posso aplicar a derivada. O meu objetivo é sempre deixar em forma de expoente. Vai ficar 3/5 vezes x. Vai ficar um antecessor de 3/5. Ó, o antecessor de 3/5 é a mesma coisa que 3/5 menos 1. Isso aqui é MMC, dá 5. É o único que tem. 5 dividido por 5 dá 1. Vezes 3 dá 3. 5 dividido por 1, que aqui como se tivesse 1 embaixo, dá 5. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Logo, eu tenho que é 3
menos 5. 3 menos 5 é menos 2. O 5 eu repito. Então, aqui vai ficar menos 2 dividido por 5. Olha aqui em cima, menos 2 dividido por 5. Tá bom? Então, isso aqui é a minha resposta. 3 quinto x elevado a menos 2 quinto. De novo, cai naquela coisa, né, que o x é fake dói quando está com expoente negativo. Eu desço esse x. Só que embaixo já está o 5, não tem problema. Vai ficar aqui exprimido com 5, multiplicando sempre. Então, aqui está em cima, eu jogo aqui para baixo, vai ficar 5x elevado a 2 quinto. Né? Por quê? Porque o sinal do meu expoente muda. Foi por isso que eu joguei ele para baixo. Note que aqui também eu posso aplicar uma raiz. Né? Então, para ficar ainda mais bonito, 3, 5, não muda. Só vai mudar é o x mesmo. Jogo o x na raiz e vou ver quem está no sol e quem está na sombra. O 2 está pegando o sol, então o 2 vem para dentro. O 5 está na sombra, então o 5 vem para fora. Então, essa é a minha derivada. Note que se for aplicar a derivada de novo, eu faço sempre o inverso. Né? Nesse caso, eu faria o x virar um expoente, né? Com uma fração no expoente. Show! E depois subiria o x, né? Para eu fazer a derivada, automaticamente ele ia subir negativo. E aplicava a derivada novamente. Eu ia chegar a esse resultado aqui, que ia aplicar a derivada novamente, que era multiplicar por esse número aqui, deixando o antecessor fazendo a mesma lógica. Então, pessoal, aqui, ó, só para a gente fixar, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Né? Porque aqui está 1, aqui está 2. Sol vem para a sombra. Sombra vai para o sol. Show de bola. Aí, se o meio vem para cá multiplicando o x, vai ficar vezes x. Né? Show. Vai ficar um antecessor de 1 meio. O antecessor de 1 meio é menos 1 meio. Eu tenho que é 1 meio x elevado a menos 1 meio. Note que o x elevado a menos 1 meio é fake dói. Eu posso jogar ele para baixo. Joguei ele para baixo, ele ficou positivo e já transformei ele em raiz. Tá bom? Esse conceito de você transformar uma raiz quadrada em um número com expoente em forma de fração, isso aí é só você fazendo cálculos para você assimilar bem, tá bom, pessoal? Porque isso aí é cálculo normal, não é o conceito de derivadas. A gente só faz isso para poder encontrar a derivada. Então, são dois conceitos. É um quando o x está no denominador que ele sobe, virando negativo, o seu expoente, e uma que ele está dentro de uma raiz, eu jogo ele para fora da raiz, elevando ele a uma fração. Tá bom? Então, esses são os conceitos de cálculos. E o conceito de derivada é simplesmente pegar o expoente e vir multiplicando na frente, deixando o antecessor. Note que quase nunca vai estar assim, dessa maneira. Por exemplo, 5x vezes raiz de x ao quadrado. Aqui eu tenho a multiplicação. Na multiplicação, não posso aplicar a derivada aqui e ver quando isso dá. Tá? Na soma, sim, pessoal. Na soma eu faço a aplicação aqui, vejo a derivada disso aqui, vejo a derivada disso aqui, e beleza, encontrei a minha derivada. Mas na multiplicação e na divisão, não. Por exemplo, 5x dividido por raiz de x ao quadrado. Isso aqui também não posso fazer a derivada aqui embaixo, a derivada aqui em cima e encontrar a derivada disso. Não é assim. Existem regras para multiplicação e para divisão. Ou seja, regra do produto e regra do quociente, tá? Agora, a soma e a subtração, beleza, não se preocupe, é só fazer individualmente. Vamos aprender melhor sobre isso agora. Então, pessoal, chegamos ao fim da parte 1. E aí, como é que foi? Foi bem? Espero que sim, espero que esteja tudo certinho. A gente vai agora para a parte 2, para aprofundar um pouquinho mais o assunto sobre derivadas, tá? Então, vamos continuar na parte 2, que é uma parte muito importante, tá bom? São só essas duas aulas, a parte 1 e a parte 2. Vamos aprender a segunda parte e logo em seguida exercício de derivadas. Te vejo na parte 2. Até lá. Tchau, tchau.